Faz força, pessoal. Estamos juntos aqui para mais um Fala Manjedora. Estamos juntos olhando aqui para textos da Natividade, registro dos evangelhos sobre o nascimento de Jesus. Estamos ainda observando os registros que Mateus deixou para nós sobre o nascimento do Salvador. Quero olhar com você hoje, capítulo 2, e mais uma vez pedir ao Pai que a palavra dele encontre lugar em nossa vida, nos ajude a refazer nossa vida e nos dar direção e trazer mudanças para cada um de nós. Capítulo 2, Mateus escreve assim: Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito: ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. Das suas colinas virá o líder, que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem em toda parte, e assim que encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo, haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. Depois, no sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Eu li a passagem de Mateus, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 12. Fiz a leitura na versão A Mensagem. A minha reflexão aqui, nessa descrição de Mateus, é a pergunta que nós temos sobre instruções. Quais são as instruções que nos orientam? Quais são as pessoas que têm nos instruído? Quais são as instruções que nós temos procurado? Nós somos uma geração tutorial. Hoje, quando nós precisamos de uma orientação, uma instrução, seja em que área for, nosso impulso natural é buscar isso nas redes sociais, nas ferramentas de pesquisa, tentar encontrar então quem nos instrua, quem nos oriente como fazer, ou responder a uma questão, ou compreender algo. Nós somos essa geração de resposta, de procura e de tutorial de como fazer, ou o que é, ou o que significa. Eu olho para esse texto, é claro que uma marca desse texto é a adoração. A adoração é que é uma marca fundamental nesse texto. Esses homens, eles têm o desejo de adorar o rei, eles têm a compreensão da importância disso. Aqui o Eugênio Pizzi vai traduzir por sábios, né? Esses conselheiros, esses homens que, sacerdotes talvez, que eram das cortes aqui do Oriente. A tradução mais antiga que nós temos aqui, mais conhecida, que eles são os magos. O Mateus não diz quantos eram, assim, o conceito, né, a ideia de serem três, depois
a tradição cristã vai dar nome para eles. Talvez tenha surgido dos três presentes, ou mesmo então aqui algo que quarto, quinto século, então faz muito tempo, mas está distante da realidade, seja, de quando isso aconteceu. Então o texto não nos diz quantos eram, o texto apenas nos diz que eram sábios, eram magos, né? Então esses homens, e aqui muito disso, a tradução para esse tipo de função, talvez pessoas ligadas também a superstições, outras questões não tão científicas, e os primeiros pais da igreja, eles vão dizer que, então, essa descrição de Mateus representa, no caso a astrologia, essas outras ciências também se curvando ao Evangelho, à verdade do Evangelho. Mas além dessas verdades que o texto nos apresenta aqui sobre a adoração, né? Então esse Deus a ser adorado, né? Reconhecido, desse que está acima de todo o poder, toda a autoridade, eu me deparo aqui com nossos conceitos de instrução. Perceba que eles têm uma instrução, eu vou chamar aqui de uma instrução natural, embora o fenômeno em si não seja um fenômeno natural. Os astrólogos, entre eles o mais famoso Kepler, vai identificar então um acontecimento astronômico para dizer qual que era essa estrela, de uma junção lá de Saturno e Júpiter, no ano 7 a.C. Há um relato também de um fenômeno astronômico registrado pelos chineses no ano 4 a.C. Lembrando que o nosso calendário foi zerado e depois foi corrigido. Jesus deve ter nascido no ano 5 a.C. Então, até mesmo nossos presépios, eles estão juntos, e aqui o texto vai dizer que isso é um movimento que acontece depois, nesse primeiro ano do menino. Mas eles observam esse fenômeno e então eles vão para o que eles têm registrado, para os conhecimentos que eles têm, então identificam e chegam a uma resposta. É uma instrução natural, ou seja, eles chegam a esse conhecimento e eles vão atrás dessa instrução que já existe, seja essa instrução ordinária, contingente, que no caso aqui é algo que acontece na natureza, no caso aqui é o avistamento de uma estrela, um fenômeno aqui na natureza, ou seja, o conhecimento que eles tinham da tradição e dos povos aqui, então eles identificam e eles reconhecem que a probabilidade do nascimento do rei dos judeus, e por isso vão a Jerusalém. Então, e nós lidamos com isso. Há um outro fenômeno aqui, que há uma instrução intencional, uma instrução humana aqui, que é a instrução de Herodes. Herodes vai dar uma instrução para eles. Ele se faz devoto, ele tenta aqui criar uma imagem, né? O Herodes fake aqui. Então, esse que está preocupado com a adoração do rei, desse novo rei, e então instrui para que, ele, além de todo o interrogatório, instrui para que depois eles voltem e contem tudo para ele. E o texto termina nos dizendo que eles recebem uma orientação divina, que por sonho eles são orientados a não voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, há uma instrução espiritual aqui, há uma instrução divina. A nossa vida é construída e definida do modo como nós lidamos com essas instruções. E assim, nós precisamos entender, discernir isso, porque nós fazemos essa equação na nossa vida. Nós temos no dia a dia isso que nós percebemos, essa instrução natural que nós recebemos da vida, que nós percebemos, que nós temos maturidade, é isso, discernimento é isso. Ou seja, a gente percebe o que está acontecendo, a gente tem discernimento, sabedoria, experiência, e essa é a instrução natural. Ou seja, você não precisa ser cristão para poder ter sabedoria, perceber e interpretar o que está acontecendo. Daquilo que já está registrado, se for atrás, você vai encontrar respostas. Nessa instrução natural aqui, quem deseja encontra as respostas.
Então, é isso que nós vamos atrás de respostas para a nossa profissão, para o nosso buscar auxílio para a educação dos nossos filhos, para o nosso casamento, a gente vai atrás de instrução. Agora, há instruções e intervenções aqui humanas, né? Então, são pessoas que nos instruem, têm interesses. Talvez uma das grandes lições da nossa vida e da maturidade é como que nós interpretamos, como que nós lidamos com essas orientações humanas que nós recebemos. Aqui, figuras de autoridade, pessoas acima de nós, sobre nós, que têm influência sobre nós, ou de estranhos, ou de pessoas que têm aqui algum tipo de relacionamento conosco, mas de um jeito ou de outro, durante a nossa vida, nós vamos lidar com essas orientações. Pessoas vão, façam isso, faça aquilo. Nós vamos em busca disso, nós vamos para processos terapêuticos, nós vamos em busca de conselheiros, pessoas que nos ajudem a tomar decisões. Mas há algo ao longo da nossa vida que nós aprendemos a discernir isso. Há pessoas que nos apontam caminho, falam, faça as suas escolhas. E outras pessoas que dizem, você tem que fazer. Há momentos que nós temos que ser pressionados, chocados, e as pessoas têm que dizer, acorde e faça isso. Né? Eu acho que tem momentos na nossa vida para esse tipo de instrução. Mas o que realmente define a nossa vida são as orientações espirituais, esses discernimentos, essas orientações que nós recebemos. E aqui eu quero lembrar que, além do que nós temos já registrado na Bíblia como orientação espiritual, há também aqueles momentos que Deus intervém na nossa vida, quando necessário, para nos mostrar o próximo passo, nos mostrar a próxima jornada. Eu gosto muito de lembrar o Salmo 119 sobre como a Bíblia é essa lâmpada para os nossos pés que ilumina os próximos passos. Então, esse momento que o Deus vai revelar por sonho, ó, não voltem por aqui, não conversem com Herodes, ou seja, esses homens aqui não são judeus, não são seguidores de Javé, mas são orientados por ele. Então, esses momentos em que Deus intervém, a gente percebe claramente Deus nos mostrando em determinados momentos, olha, siga esta orientação. O quanto que eu e você estamos abertos, sensíveis e prestando atenção nas orientações divinas. E o quanto nós temos obedecido às orientações divinas. O quanto está o nosso interesse espiritual. Esses homens aqui, ou seja, são homens que estão em busca espiritual. Eles têm um interesse, eles reconhecem e eles se aplicam e Deus aqui vem ao encontro e responde à busca, à adoração e os orienta, fala assim, olha, não voltem, voltem por outro caminho. Deus tem seus modos, então Deus vai usar pessoas, Deus vai usar um culto, uma pregação, uma música, um momento de oração, um momento de silêncio, a leitura de um texto bíblico e um sonho. Deus vai nos colocar impressões de nosso coração. Paulo vai nos lembrar isso, que esse Deus que traz paz ao nosso coração, essa vontade de Deus que é esse juiz, esse árbitro, né, que nos traz paz, nos ajuda a definir. Então, quando eu olho para Mateus 2, aqui, esse primeiro registro sobre os sábios do Oriente, então, a grande lição que eu tiro é essa, sobre como nós, ao longo da vida, aprendemos a seguir instruções. Quais instruções temos seguido, o quanto temos errado e acertado, o quanto temos obedecido, a quem temos obedecido, o quanto somos dirigidos apenas por instruções naturais, o quanto nós estamos presos aqui em instruções humanas, o quanto nós estamos abertos e sensíveis às instruções divinas e espirituais. Que Deus nos abençoe e vamos juntos orar, encerrando este momento, mais um Fala Manjedoura. Deus, muito obrigado. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos ajudar a amadurecer e crescer. E o Senhor sabe o quanto nós nos preocupamos em seguir instruções. Perdoa-nos também o modo como levamos a nossa vida, e que muitas vezes nós desprezamos as instruções que temos à nossa volta, as instruções que nós temos à nossa disposição.
Pai, ajuda-nos a aplicar, a sermos como esses sábios peregrinos aqui, Deus, que se dedicam, percebem, vão em contra, têm desejo, têm busca. O Senhor sabe como está o nosso ânimo. Pai, também dá-nos sabedoria para lidar e responder às orientações humanas que nós recebemos. Pai, sabemos que nem todas as orientações serão como de Herodes, com segundas intenções. Então ajuda-nos a discernir as instruções humanas que recebemos. E, sobretudo, dá-nos sensibilidade. Ajuda-nos, ó Deus, quando necessário, com a Tua instrução, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa jornada, para os nossos caminhos, para que, quando necessário, a gente volte por caminhos diferentes, a gente faça escolhas diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, a amadurecermos e entendermos como nós lidamos com as instruções da nossa vida. Dá-nos humildade para isso, Deus, para estarmos abertos a sermos instruídos, Senhor. Pai, mais uma vez juntos em oração, lembramos por aqueles que estão, ó Deus, acamados, aqueles que estão enfrentando enfermidade, aqueles que estão, Pai, lidando com o luto, essa casa que está de luto, Pai, pedimos a Deus por essa casa que está lidando com as dificuldades financeiras, materiais. Pai, pedimos por essas relações que estão sofrendo, por essas pessoas que estão com a alma em sofrimento, Pai. Pai, pedimos Tua ajuda. Olha para os nossos dias e que essa reta final do ano seja um tempo de renovação e de restauração. Pedimos assim a Tua bênção sobre este final de semana que começa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar mais aqui com vocês para mais um Fala Manjedoura. E semana que vem nós continuamos aqui olhando para os últimos registros de Mateus e também para aquilo que Lucas deixou registrado sobre o nascimento de Jesus. Aquele abraço para cada um de vocês.